Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço do Prazer do projeto O Gozo. Aqui, nós falamos sobre técnicas e estratégias para chegar ao máximo prazer que nosso corpo possa nos oferecer. Eu sou Leonardo Martinez e hoje vamos falar de um tema bem interessante, o famoso ou a famosa masturbação feminina. Legal, né? Mas vamos colocar tudo num contexto. Então, vai ser o autoprazer por estimulação física, seja com brinquedos ou com a mão, não querendo dizer com isso que tenha que chegar ao orgasmo, tá? Masturbação é diferente de orgasmo. Número 2. Sabendo isso aí, vamos deixar muito claro, e isso vou deixar bem marcado dentro do seu cérebro. A masturbação, primeiro, é boa, é natural. 2, é saudável, muito saudável. Então hoje vamos deixar um pouco, não só vamos falar do que é a masturbação, mas também vamos entregar os benefícios da masturbação. Primeiro, vamos pensar por que a masturbação está tão mal vista culturalmente e religiosamente. Culturalmente, elas não deveriam sentir prazer. Número 2, a igreja, nossa má igreja, vai falar direto, sua vagabunda, que você está feita não para o prazer, mas sim para a reprodução. Então, agora você já entendendo esses aspectos do que acontece com a masturbação por ela ser tão sombria, por ela ser tão escondida, você já vai conseguir dar uma visão geral desde uma perspectiva fora da caixa. Então você já vai enxergar o que acontece. Primeiro, a primeira é da culpa. Culturalmente você vai sentir culpa e obviamente a segunda, com a religião, você vai sentir vergonha. Então, a sexualidade feminina tem esse lastre arrastando há muito tempo. As mulheres não tinham, porque hoje já tem, só que continua a carga cultural. Mas, graças a Deus, hoje em dia já temos a possibilidade de ter canais como esse aqui, falando direto sobre as técnicas, sobre os benefícios, sobre todas as coisas boas que tem esse tipo de práticas. Então, para generalizar também, vamos falar que é tão saudável e tão natural, e vou falar por quê. Primeiro, não tem contraindicações. Você faz a masturbação, o que acontece com seu corpo? Só coisas boas. E número 2, não tem nada negativo. Ao contrário, tem todo de positivo. A maioria das mulheres tem vergonha de falar desse tipo de temas. E não deveria ser assim, mas é um fato. E vamos falar o porquê é instintivo e porquê é um ato totalmente normal. Estudos muito sérios conseguem nos dar uma visão muito legal através de nossos irmãos, pelo menos o mais parecido que a gente tem, que é o chimpanzé. Tanto machos como fêmeas, elas têm tendência a se masturbar sem importar seu gênero, sejam fêmeas ou sejam machos. Não tem diferença. Então, a gente consegue entender que é mais um fator psicossocial do que outra coisa. E por quê? Vamos falar isso desde o início. E vamos falar do como que era o negócio desde o século III. Mais ou menos, que a gente já tem um pouquinho de informação desde essa época. Lá na Grécia, século III, eles achavam que não existia um gênero diferente. Homens e mulheres, não. Todos eram homens. Só que as mulheres eram homens incompletos.
Por que homens incompletos? Porque eles tinham pênis, mas eles tinham um pênis muito pequeno, que agora sabemos que é o clítoris. E eles achavam que os testículos eram os ovários. Então, um negócio bem engraçado que acontece ali, uma história bem legal, não sei como se fala em português, mas em espanhol se fala comadronas. São as pessoas que ajudam em casa ou a comunidade em qualquer cenário, né? Seja para trazer o bebê ou coisas normais da casa. Então, as comadronas, do mesmo jeito que todos sabiam que o homem tinha a necessidade de ejacular, as comadronas ajudavam aqueles homens incompletos, que agora são mulheres, a chegar ao orgasmo com técnicas e com óleos baseados em masturbação. Então é bem interessante você já conhecer esse tipo de informações, porque você vai vendo que a masturbação como tal não era mal vista. Inclusive, era algo que deveria ser feito para conseguir a vitalidade e conseguir ser melhores guerreiros, ser melhores em todas as tarefas que eles tinham naquele momento. É bem interessante saber que desde o século III esse negócio acontecia. Mais ou menos para essa mesma época, na Roma, era mal vista a masturbação por parte dos homens. E vou falar por quê. Se você era um homem prestante, você era um homem com dinheiro, você tinha suficiente dinheiro para contratar uma prostituta e fazer o trabalho por você. Agora, uma mulher, logicamente, ela não tinha acesso a ter dinheiro ou riqueza se não fosse por parte do seu marido. E os escravos, logicamente, eles não tinham acesso a dinheiro nenhum. Então, para eles que já eram indignos na sociedade, para eles, na verdade, não fazia diferença nenhuma, porque eles já eram indignos, então para eles a masturbação era permitida. Já eram pessoas indignas. Qual era a maior indignidade que poderiam ter se já eram escravos? Ou mulheres. Então não existia aquele negócio e tudo era permitido e tudo era ok. Perfeito. Depois, mais ou menos por lá, quando chegou a cristandade, agora a masturbação virou pecado. Por que virou pecado a masturbação? Perguntará você, mas porque na Bíblia, não sou muito religioso, desculpa, mas fala, numa das partes dela, que o corpo é o templo de Deus. Então, quando você profana esse templo, você está pecando, entendeu? Mesmo que tivessem outro tipo de pecados sexuais maiores, tipo sodomia, homossexualidade, adultério, e tem outro por aí que eu não lembro agora, que é fornicação. A fornicação. Então esses três eram pecados maiores. Mesmo assim, a masturbação era mal vista e era considerada um dos pecados. Você está profanando o templo de Deus. Então, você como cristão, nesse momento, você achava que se você se tocava, estava tocando a igreja, o templo mesmo de Deus. Então, esse negócio ali começou a gerar certa rejeição para você conhecer seu corpo e para você sentir de verdade. Você também é conhecido como, na religião, como onanismo. Eu não sei se tem o mesmo nome, mas Onan, na Bíblia, era um personagem que ele, obrigado pelo seu pai, pelo pai dele, ele deveria ter descendência com a cunhada dele, mas ele não queria. Então, o que ele fazia? Ele se masturbava e ele gozava, mas ele gozava por fora da mulher, da cunhada dele.
questão que custou para ele a vida, porque ele foi condenado à morte por não cumprir o desejo do pai e por ter essas práticas que vão em contra da reprodução, e seria mais como uma desobediência, que ele tinha para o pai e que ele deveria fornecer também filhos para a família, né? Então, para ter uma boa percepção do que acontece com a religião mesma, como influi tão forte nesse tipo de práticas. Após isso, a igreja conheceu que o clitóris era um órgão que ele não tinha nada a ver com a função reprodutiva. No caso das mulheres, né? No caso das mulheres, eles descobriram que, como o órgão do clitóris não era reprodutivo, senão era um órgão justamente para o prazer, eles nomearam ele como o órgão bastardo. Por quê? Porque ele era objeto do pecado. Inclusive, o que eles falavam era que, por ser objeto do pecado e que era um órgão que não estava exclusivamente para a reprodução, eles mandavam a cortar, mesmo da igreja. Por quê? Porque a mulher não tinha direito a sentir. Ela era simplesmente uma passarela para a reprodução. Então, todo aquele negócio de prazer, todas essas coisas eram pecaminosas. Era quase uma loucura que estava dentro. Era o diabo, era o capeta que estava dentro da sua cabeça falando: você tem que se masturbar porque você não tem que ter filhos. Então, eles já estão falando aí da parte racional de você, falando que é um demônio que você tem lá dentro, que está falando que você tem que gastar seu tempo só em prazer, quando não deveria ser assim. Então, nada certo, nada errado, mas eu acho que a ciência depois entregou razões mais fortes para desmitificar isso e dar um panorama bem diferente para as mulheres, e ainda bem, porque agora temos uma sexualidade mais rica. Legal? Depois vai chegando, mais ou menos agora para a modernidade, entre aspas, né? Que a masturbação era a causa de muitos mais. A maioria das doenças estavam relacionadas à masturbação. Ataques epiléticos, histeria nas mulheres, hipocondria, melancolia, convulsões, cãibras, um monte de doenças que foram atreladas à masturbação. Então, quando você tinha algum tipo dessas doenças, eles falavam que era porque você estava se masturbando. Primeiro, uma vergonha terrível, porque você ia ser exposto, não é? E número 2, os métodos para acalmar isso eram muito fortes. Inclusive, um dado curioso que vou entregar para vocês, não sei se vocês conheçam, eu tenho certeza que sim, o Dr. William K. Kellogg's, que é o fundador dos cereais Kellogg's, né? Ele era o diretor de um sanatório, lá onde estão os doidinhos, né? E ele, como diretor, ele entregava para as pessoas uma dieta baseada em cereais, uma dieta cereais e exercícios para melhorar todo tipo de problemas mentais, né? Quando a dieta não funcionava, ele sugeria fazer a cauterização do clitóris para os problemas de ninfomania
nas mulheres. Ou seja, olha até que ponto chegaram eles para, para determinar que uma doença, que uma, não sei como chamar isso, falha, ou que uma preferência por ter uma sexualidade mais rica seria uma doença para tratar desse jeito. Então, é bem difícil entender a mentalidade das pessoas em séculos anteriores, porque não tinha mais, ou tinham, só que não conseguiam fazer outro tipo de racionamentos. Por quê? Porque a religião pesava muito, porque se você ia fazer uma descoberta científica, você ia ser punido também, por causa que era Deus quem ditava tudo e que você não poderia fazer nenhum tipo de estudo, porque já tudo estava dito. Então são coisas que são boas para você entender e saber as causas do porquê. É tão difícil hoje em dia entregar esse tipo de informações para as mulheres se liberar um pouco e ter uma melhor comunicação com seu corpo. Agora vamos falar do seguinte, os benefícios da masturbação. E vamos começar com um bem legal, que o benefício é você vai desfrutar mais do sexo. Como assim, Léo, que eu vou desfrutar mais do sexo porque eu estou me masturbando? Lógico, porque quando você se masturba, você tem um maior conhecimento do seu corpo e pode passar para a outra pessoa aonde é que você gosta de ser puxada, sugada, acariciada e tudo isso. Então é mais fácil você, conhecendo o seu corpo, desfrutar mais, poder expressar para outro o que você sente, o que você gosta, e a masturbação ajuda a isso. Como segunda medida, você vai ficar mais disposta. Por quê? Porque quando você tem a masturbação, você já consegue gerar outros cenários mais ricos, você já consegue jogar com sua fantasia, e você já inclusive pode trazer à realidade tudo o que você estava pensando no momento da sua masturbação. E aí isso é muito legal, é por isso que o primeiro benefício é esse aí, é desfrutar mais do sexo. O número 2, você sabia que toda vez que você tem um orgasmo, você vai liberando também bactérias e toxinas? Não sabia não? Mas vou te falar por quê. Resulta que quando você tem um orgasmo, o colo do seu útero abre. Quando ele abre, ele começa a expulsar aquelas bactérias e ele mesmo vai se limpando, entendeu? Aquelas bactérias que ele tinha lá dentro, ela vai jogando e você vai conseguir expulsar mediante o fluxo, liberando as bactérias e deixando o seu corpo mais sano. Muito legal, né? A prevenção de infecções. Número 3, bem-estar garantido. Toda vez que você tem um orgasmo, que você tem uma masturbação, você vai se sentir muito bem. Por quê? O nosso corpo está tão bem feito, mas tão bem feito, quando você se masturba, você vai ter uma liberação muito legal de dopamina. Então, a dopamina muda seu estado de ânimo, deixa seu corpo mais disposto para estar saudável. E você é outra pessoa com o mundo inteiro. Então, o bem-estar sobra dizer que está garantido. Vamos para o número 4. E o número 4 é muito importante porque você consegue conhecer muito bem seu corpo. E esse é um negócio que a gente tem que falar muito. Resulta que as mulheres, por causa do que já tínhamos falado, por causa da cultura e da religião, não tem o espaço, ou não tiveram, ou por causa da pressão social, não tem aquele conhecimento, ou autoconhecimento do seu corpo.
Então a masturbação ajuda diretamente a você conhecer cada espaço do seu corpo e qual é o lugar ou a parte do seu corpo que mais prazer oferece para você. É muito legal você saber aonde é o lugar que você explode de prazer. Então a masturbação poderia dizer que é uma das formas mais ricas de explorar seu corpo, de se autoconhecer e de entregar também prazer para outro. Porque também, vou falar muito honestamente para a gente, quando é o par do outro, não tem nada melhor do que olhar para seu par e ver que ele está literalmente gozando, que ele está morrendo de prazer. Então, não é só bem-estar para vocês, não é só o seu autoconhecimento, mas se é o bem-estar geral. Não são vocês que estão ficando com essa vantagem. É a gente também, só vendo vocês gostando, só vendo vocês curtindo, desfrutando desse ato, a gente fica também muito conectado com vocês, fica muito feliz de ver vocês e se complementa de uma melhor maneira. Número 5, que é um dado bem interessante. As mulheres que têm muitas dores menstruais têm a possibilidade de ter um analgésico natural. Como assim, Léo? Sim, resulta que quando você tem uma masturbação constante, seu cérebro, como já falei que é muito sábio, seu cérebro e seu corpo liberam umas hormonas chamadas de serotonina. E lógico, a serotonina funciona como um analgésico natural. Você consegue naturalmente, por meio ou através da masturbação, acalmar essas dores menstruais. Incrível, mas é verdade. Não é uma razão muito boa para você se dar a tarefa a se conhecer um pouco melhor? Não tem por que ter medo de seu corpo. Vamos? Eu aliento você para se conhecer um pouco mais, para chegar e oferecer para você mesmo prazer sem limites. Logicamente, quando você sabe que a serotonina ajuda como analgésico, também vai ajudar você a dormir melhor. É um analgésico natural e vai deixar você com mais vontade de descansar, de ter uma boa noite ou tarde, sei lá, mas vai deixar você com maior disposição a dormir. E dormir, vocês sabem que quando você dorme, o seu corpo se reestrutura. Ele começa a ser umas reparações que são muito importantes para o corpo mesmo. Então, liberando essa serotonina, você consegue, além de ter um analgésico natural para as dores menstruais, também vai conseguir dormir melhor. Também consegue liberar estresse. Muito importante agora. E por que é tão importante se liberar do estresse? Hoje em dia, temos um problema muito grande que o estresse está gerando. Ansiedade, depressão e ataques ao coração. Quando você tem uma masturbação recorrente, você está reduzindo os níveis de estresse, que é um dos benefícios mais legais que tem. Ou seja, você está cuidando da sua saúde, recorrendo um caminho que é muito gostoso. Mesmo que você tenha medo, que você tenha preconceitos com isso, eu estou animando vocês para ter um melhor relacionamento com seu corpo. Não só com seu corpo, com seu ser mesmo. Porque a gente não é só o corpo, a gente é corpo, mente e espírito. Então, quando você interioriza um pouco, quando você tem um momento para você, que é o momento da masturbação, ele ajuda naturalmente e saudavelmente a recuperar tudo que o seu corpo precisa. Então, é indiscutível
o benefício tão grande que entrega uma prática tão boa. Inclusive, é tão bom que melhora a saúde de um jeito tão grande que incluso reduz a possibilidade de você ter diabetes e câncer. Incrível, incrível. E eu entendo por que as pessoas têm essa má visão da masturbação. Mas com tantos benefícios que ela tem, eu acho, e na verdade eu tenho certeza, que vocês têm que se dar a tarefa. Uma das questões mais perguntadas é porque as mulheres não falam disso, inclusive quando elas estão em círculos entre elas, socialmente falando entre elas. E é por causa de toda a pressão psicossocial que o entorno passa para elas. Por exemplo, falando de um dos mitos mais grandes, que os homens são mais propensos a ter esses desejos sexuais, mas é falso. Todas as pessoas, todo ser humano é propenso a ter desejo sexual. Então, esse é um mito, você tem que tirar isso da cabeça. Você não está mal da sua cabeça quando você sente desejo. Muito pelo contrário, você está sentindo o chamado do seu corpo para ter prazer. E isso não é um objeto de punição. Muito pelo contrário, é um autoconhecimento e vida para você. Eu espero que a informação que a gente entregou hoje para você seja muito libertadora e esclarecedora, para você entender um pouco dos processos que já vinham com respeito à masturbação, todos os preconceitos que a gente tem, por que eles existem e os benefícios gerais que você pode obter mediante esta prática. Eu espero deixar um pouco mais claro o panorama para você e alientar para você ter uma sexualidade mais rica, mais plena, para você ter uma segurança maior, para você ter uma boa comunicação com seu corpo e para você curtir, entregar outra cara para o mundo. Essa acho que é o melhor aporte que a gente pode entregar para a sociedade. Por enquanto, tá tudo certo até hoje. Um abraço muito grande, espero que tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau.